Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Olá pessoal, hoje a gente vai estudar os sintagmas nominais e os sintagmas verbais, certo? Que é um conteúdo aí que entra dentro da sintaxe. E a gente também, claro, vai fazer uma revisãozinha sobre frase, oração e período, porque estão diretamente ligados esses conteúdos. Toda comunicação verbal, lembrando que a comunicação verbal pode ser a oralidade, a fala ou a escrita. Toda comunicação verbal tem sua expressão na frase, tem sua expressão básica na frase, que por sua vez se compõe de uma ou mais palavras. A gente, quando estava estudando frase, nós vimos que uma frase pode ser uma palavra como silêncio, ou pode ser uma frase formada por várias palavras. Faça silêncio, por favor. As palavras empregadas pelo falante, ou por quem está escrevendo, certo? Devem ser selecionadas e ordenadas para formar adequadamente o sentido de cada frase. Sem a seleção e a ordenação das palavras, não haverá comunicação suficiente entre o emissor e o receptor, ou seja, as ideias devem estar organizadas, certo? Para que dessa forma a gente consiga ter um entendimento, para que a mensagem seja coerente. Os conectivos têm que estarem adequados, organizados. Então, primeiro vamos recordar aqui o conceito de frase. Frase é qualquer elaboração de um enunciado com sentido completo que transmite determinada mensagem. Pode ser formada por apenas uma palavra ou por várias palavras. Exemplos de frases: minha avó fez um bolo, socorro, ei, preste atenção. Hoje vamos aprender sobre preposições, elas são essenciais na análise das orações. Então todas elas aí são frases, independente se tem uma palavra, se são várias palavras, se tem verbo ou não, o que importa é que elas fazem sentido. As frases podem ser verbais, quando elas possuem verbos, automaticamente elas são orações também. E as frases podem ser nominais, quando elas não possuírem verbos. Agora que nós sabemos o que são frases, a gente vai para o sintagma. Um sintagma é um conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa na frase. O sintagma é composto do núcleo, que é o elemento principal. Esse elemento principal, esse núcleo, pode ser um verbo, pode ser um substantivo. E também o sintagma é composto pelos seus determinantes, que são as partículas que vão ajudar a dar sentido à frase. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes na frase. Eles podem ser nominais ou verbais. Então, recapitulando, uma frase pode ser dividida em unidades significativas menores, as quais chamamos de sintagmas. Ou seja, o que são sintagmas? Sintagma é, dentro de uma frase, certo? Existem unidades menores de sentido, que eu posso dividir em sintagma nominal ou sintagma verbal. Às vezes tem os dois, tá bom? Então, sintagma é um conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa na frase. Então, sintagmas são elementos que se unem em uma frase. O sintagma é composto do núcleo, que é o elemento principal, já disse, pode ser um verbo ou um substantivo, e os seus determinantes. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes. Então, sendo assim, os nossos sintagmas eles podem ser nominais, quando o núcleo da unidade significativa da frase da oração é um nome, ou seja, é um substantivo. A função básica do sintagma nominal é de sujeito. Então, eu posso colocar a sigla ISN, tá bom? Para indicar que é sintagma nominal. E SV para indicar que é um sintagma verbal. Ou seja, o núcleo da unidade significativa, frase e oração, é o verbo. E também temos dentro dos sintagmas os determinantes, que são os termos que se referem ao núcleo, como artigos, podem ser pronomes, podem ser numerais. A função deles é especificar o substantivo, é especificar esse nome. Ou seja, um substantivo, por exemplo, um substantivo ele pode vir acompanhado de um artigo, ele pode vir acompanhado de um numeral. Um substantivo pode vir acompanhado de um pronome também. Temos aqui alguns exemplos. Antônio gosta de chocolate. Então, vamos lá. O núcleo do sintagma nominal é sempre um substantivo e o núcleo do sintagma verbal é sempre um verbo.
Tendo isso em mente, vamos analisar a frase. Antônio gosta de chocolate. A gente já vem estudando há um tempo que nas análises sintáticas a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o verbo. O verbo é quem pratica a ação, certo? O verbo é aquela palavra que expressa a ação, o estado, o fenômeno da natureza, a mudança de estado, o fenômeno meteorológico. No caso aqui, o verbo é gosta, certo? E, no caso aqui, quem está praticando a ação é Antônio. Então, nós temos Antônio gosta de sorvete. Quem gosta de sorvete? Antônio. Antônio é o núcleo, tá bom? Esse núcleo é um sintagma nominal, logo, em Antônio é um substantivo. E o meu sintagma verbal é gosta de chocolate, certo? O núcleo é o termo gosta, tá bom? De chocolate aí são os determinantes que acompanham os núcleos dos sintagmas. Vamos ver aqui mais exemplos de sintagmas e determinantes. Minha avó fez um bolo e 3 carros novos bateram na estrada. Em minha avó fez um bolo, eu tenho aqui minha avó sendo sintagma nominal, certo? Logo, a avó é um substantivo, não é isso? E fez um bolo sendo o meu sintagma verbal, logo, o termo fez é um verbo. 3 carros novos bateram na estrada. 3 carros novos, sintagma nominal, certo? Porque nessa primeira unidade de sentido, nesse meu primeiro sintagma, gira em torno do substantivo carros, bom? E eu tenho 2 determinantes acompanhando ele, um numeral 3, bom? E um adjetivo novos, a qualidade desse carro. E em bateram na estrada, eu tenho o meu sintagma verbal, aonde o núcleo é o meu verbo bateram, certo? Então, aí eu tenho um sintagma nominal, 3 carros novos, e um sintagma verbal, bateram na estrada. Os determinantes, lá embaixo, os determinantes são termos que se referem ao núcleo. Sua função é especificar um nome ou especificar um verbo. Então, por isso que eles são determinantes, eles acompanham. Vamos recordar o conceito de oração. Oração é quando há um verbo, né? Quando existe um verbo. As frases são chamadas de orações, ou seja, oração é uma frase com verbo. A oração é, portanto, um enunciado com verbo ou locução verbal, ou seja, a oração é onde naquela frase eu tenho um verbo como núcleo ali. Exemplos de orações: Antônio está doente, viajaremos neste fim de semana, estou com um problema, choveu ontem à noite, ou seja, todas elas são frases e são orações. Qual a diferença aí da frase para a oração? Ora, todas elas são frases e também todas são orações porque todas têm verbo, tá bom? Então, uma frase tem um sentido completo. Antônio está doente, é uma mensagem que tem um sentido completo. Como aí eu tenho um verbo, além de frase, ela também é oração, por conta do verbo estar. E assim acontece com todas as outras que possuem verbo. Então, o verbo é a palavra mais importante de uma oração, porque tudo gira em torno dele. Temos o nosso sujeito, que é todo elemento que concorda com o verbo do predicado em número e pessoa, constituído por sintagma nominal. Ou seja, quando você estiver fazendo análise sintática, a parte do sujeito nós chamamos de sintagma nominal. Então, para encontrá-lo, basta você perguntar o verbo. Aquela situação de você identificar o verbo e fazer a pergunta para o verbo. Logo, você vai achar o sujeito. Nós temos aqui alguns exemplos, como minha avó fez um bolo, 3 carros novos bateram na estrada. Na primeira situação, minha avó fez um bolo. Tem um verbo fez, então quem fez um bolo? A resposta que eu tenho é minha avó. Logo, é o meu sujeito. E o núcleo é a avó, porque a informação gira em torno dela. Então, é o meu sintagma nominal. E no meu sintagma nominal é minha avó, certo, galera? E o sintagma verbal é fez um bolo. E nós temos aqui 3 carros novos bateram na estrada. O meu verbo é bateram, então eu faço a pergunta, o que bateu na estrada? E a resposta que eu vou obter é 3 carros novos. Logo, é o meu sujeito e logo também é o meu sintagma nominal. E o núcleo desse sintagma nominal é o termo carros, porque eu estou falando sobre os carros. Os termos 3 e novos que estão acompanhando são determinantes aí que estão dentro do meu sintagma também. O predicado. Vamos recordar que o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. O predicado é aquela parte que tem o verbo, né? Nele é obrigatória a presença de um verbo ou de uma locução verbal.
Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Em minha avó fez um bolo. Quem fez um bolo? Minha avó. Minha avó é o sujeito e o predicado é fez um bolo. Logo, fez um bolo é o meu sintagma verbal. 3 carros novos bateram na estrada. Quem bateu na estrada? 3 carros novos. 3 carros novos é o meu sujeito, certo? E bateram na estrada é o meu predicado. Logo, bateram na estrada é o meu sintagma verbal. Então, você pode associar como o sintagma nominal é a parte do sujeito, o sintagma verbal é a parte do predicado. E ambos têm núcleo, né? No caso, o núcleo do sintagma nominal é o substantivo e o núcleo do sintagma verbal é um verbo. Então, sendo assim, ficou fácil a gente chegar em um conceito. O que é sintagma? É um conjunto de elementos de uma frase. Vamos olhar a situação. Vamos analisar essa frase. A mulher comprou uma casa. Eu identifico primeiro o verbo comprou, certo? Faço a pergunta para o verbo, quem comprou uma casa? A resposta que eu obtive foi a mulher. Logo, a mulher é o sujeito da minha oração. O núcleo é a palavra mulher, que é um substantivo comum. Está acompanhado de um determinante, que é o artigo feminino definido a. Então, logo, a mulher vai ser aí o meu sintagma nominal e o núcleo é o substantivo mulher. Enquanto comprou uma casa é a parte que contém o verbo, logo vai ser o meu predicado, e comprou uma casa além de predicado também vai ser o meu sintagma nominal. Tudo aí gira em torno do verbo comprou. E depois, em seguida, eu tenho aí 2 determinantes. Eu tenho um artigo indefinido, uma, e eu tenho um substantivo, casa. Só que o núcleo aí é comprou, tá bom? Então, por isso que é sintagma verbal. Então, esses termos determinantes podem ser artigos definidos, né, como o, os, a, as. Podem ser também artigos indefinidos, como uns, uma e umas. Os termos determinantes de um sintagma também podem ser os pronomes. Estes podem ser demonstrativos, como esta, este, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, né? Eles também no plural. Podem ser indefinidos como o, os, a e as. Podem ser possessivos como meu, minha, seu, sua, teu, tuas. São exemplos aí de pronomes que têm essa função. Essa função de determinante dentro dos sintagmas. O numeral também é um determinante. O numeral é aquela classe gramatical que indica quantidade numérica. Se divide em cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e também temos os coletivos. Então, nos cardinais, 1, 2, 3, né, é o nome do número. O ordinal, primeiro e segundo, são as sequências, certo? O fracionário, primeiro, segundo, aqui são as divisões, né? É um meio, um terço, um quarto. Multiplicativo, né? Dobro, triplo, e assim por diante. E o coletivo, né? Século, dúzia, um exemplo. Então, em uma análise sintática, os elementos modificadores eles têm a função de qualificar o sujeito. Vamos olhar aqui mais exemplos. O professor de matemática corrigiu o trabalho. O professor de matemática é o sintagma nominal, certo? Perceba que esse sintagma nominal gira em torno do núcleo professor, que é o meu substantivo, e o e de matemática, eles estão servindo aí para especificar esse professor, certo? No caso, o é um artigo masculino, né? Porque a palavra professor é um substantivo masculino, a gente tem que concordar. E de matemática aí vai ser uma característica desse professor, certo? Enquanto corrigiu o trabalho aí seria meu sintagma verbal, por conta do verbo corrigiu. Aquele seu filho quebrou a vidraça do vizinho. Aquele seu filho, sintagma nominal, quebrou a vidraça do vizinho, sintagma verbal. O quinto soldado pode sair. Quem pode sair? O quinto soldado é o meu sintagma nominal, o restante sintagma verbal. Aquele carro se quebrou. O que se quebrou? Aquele carro, sintagma nominal. De grão em grão a galinha enche o papo. Nesse caso aqui eu tenho quem enche o papo de grão em grão? A galinha.
certo? Então, aqui a galinha seria aí o meu sintagma nominal por conta do termo galinha, né, que é o meu substantivo. Então, no meu sintagma verbal, eu posso usar a sigla SN, certo? Sempre vai haver a presença de um verbo. A função sintática é a função sintática de predicado, que é a parte que contém o verbo. Logo aqui nesse exemplo, a mulher comprou uma casa. O meu sintagma verbal seria comprou uma casa por conta do verbo. E aqui fica um mapa conceitual, certo? Excelente para você estudar, certo? Você tira aí um print, tá bom? Você guarda a imagem no seu celular. Quando você for fazer uma revisão, você lembrar, certo? O mapa conceitual com frase que é um enunciado com sentido completo. As frases podem ser nominais ou verbais. As nominais possuem sintagmas nominais por conta do substantivo e as verbais, claro, possuem verbo, sendo o núcleo. Quando as frases são verbais, elas também são orações, que é uma frase com verbo. Essas orações, elas vão aqui para sujeito e predicado, né? A oração ela pode ser dividida em sujeito e predicado, período. Nós temos o sujeito, aquilo ou aquele sobre quem se diz algo. E nós temos o predicado, que é o que se diz em relação ao sujeito. E lógico, né, o predicado também sempre é a parte que contém o verbo. Nós temos o sintagma como sendo uma unidade de comunicação, certo? Podendo ser nominal quando o núcleo for um nome e podendo ser verbal quando o núcleo for um verbo. Lembrando que quando ela é nominal, núcleo, nome, a gente está falando aí de substantivos.